Salve, moçada do De Olho no Jogo! Sim, estamos vivos depois daquele Atletiba de sábado e a ideia é justamente repercutir esse clássico. Ó, não esquecem de curtir o canal, de se inscrever, de também ativar as notificações, é muito importante. A audiência dos primeiros vídeos do ano, ela foi muito bacana mesmo, né? Inclusive a participação da galera nos comentários, esse engajamento, o debate ali entre vocês também que aconteceu, foi em alto nível, foi muito legal. Mas estamos aqui, sobrevivemos a um clássico difícil de assistir, mas a ideia aqui do canal, né, é passar um pouquinho do que foi o jogo também, porque que ele foi ruim, que ele foi péssimo, eu acho que todo mundo conseguiu identificar isso aí, mesmo sem prestar muita atenção no jogo. Mas o que teve o jogo, né? Será que há algo de se aproveitar, inclusive para analisar em relação a problemas, a virtudes dos dois times? O que dá para trazer de análise sobre essa partida e por isso que a gente está aqui para falar sobre o clássico Atletiba. Foi pior para quem, hein, Daniel? Para quem assistiu ou pior para algum time ali, para Curitiba ou para Atlético? Assim, Guilherme, pensando em campeonato, é pior para o Atlético, que ainda tem uma briga, tem os seus objetivos. Do Coritiba, não que se tenha visto uma grande evolução, que o Coritiba tenha feito um grande jogo, mas especialmente no quesito defensivo, foi possível ver uma nova organização, um time mais seguro, é claro. Tem que levar em conta que o Atlético não forçou muito o erro do Coritiba, que o Atlético não fez muita força para quebrar essa organização do Coritiba que conseguiu fechar espaço. Sim, só que se você comparar o Coritiba com ele mesmo, não foram uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes em que o Coritiba deu ao rival várias oportunidades. Nessa semana passada mesmo perdeu para o Goiás, sofrendo um gol em que os três zagueiros falharam no mesmo lance, algo que não aconteceu no clássico Atletiba. Óbvio, é um passo pequeno, mas a gente está falando de um trabalho de uma semana, de uma nova comissão técnica. Não sei se daria para ser muito mais exigente e exigir muito mais coisa. Mas no Coritiba, pelo menos, você consegue encontrar notícias positivas. Claro, muito porque a régua era muito pequena. A média era baixíssima. O que o Coritiba entregava era muito pouco. Agora, sendo um pouco mais organizado, vai se encaixar em um dos jogos em que o Coritiba menos ofereceu riscos ao adversário. Por que foi tão ruim o clássico, hein, André? Fala, Guilherme. Fala, Daniel. Um abraço para a nossa audiência que nos acompanha. Olha, que clássico ruim, né? Tecnicamente foi um clássico de muitos erros, né? Muitos erros técnicos. O Coritiba, concordo com o Daniel, foi mais seguro defensivamente e boa parte do jogo, assim, foi quem chegou com mais perigo na frente, mas mesmo assim, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, que teve algumas roubadas de bola, um pouco mais de espaço ali para, às vezes, armar uma jogada melhor, acertar aquele passe, mas sempre pecando ali. O Hugo Moura errou bastante esse passe, teve uma que o Sarrafiori também errou um passe que poderia ser uma jogada bem importante, com o Robson abrindo livre pela esquerda, e o Atlético, no geral, pegando todo o contexto do jogo, não fez uma boa atuação, seja principalmente atacando, como o Daniel falou, o Coritiba se defendeu bem, mas o Atlético em nenhum momento foi agressivo ao ponto de estar incomodando o Coritiba assim, durante o jogo. Teve uma jogada ali pelo meio, depois de um lance pela esquerda, mas no geral o Wilson praticamente não trabalhou o jogo inteiro, não teve assim um lance, nossa, o Wilson foi exigido, salvou o Coritiba no jogo, não. O Coritiba também não fez muita coisa lá na frente, foi só a finalização do Sarrafiori, a bola na trave, um chute com desvio, mas as duas equipes ofensivamente erraram muito, e por isso o jogo acabou ficando fraco e ruim de ser visto. Até um detalhe interessante, né, para quem acompanha o canal já está familiarizado com o conceito do XG, que é em relação à expectativa de gols, né? Você, em resumo, consegue qualificar as oportunidades, é uma métrica de qualificação para você saber qual era a expectativa de gols para você marcar naquele jogo. Eu fui atrás desse número, né? Tem esse número no Instats, que é uma ferramenta que o canal aqui utiliza, do Atlético.
0,05. 0,05. Isso somado que o Atlético poderia ter marcado de gol. A gente está falando menos de 0,1. É um negócio assustador. O Coritiba, 0,4 alguma coisa. Assim, o Coritiba chegou a criar, que não existe meio gol, mas se tivesse que somar, teria ali meia oportunidade de marcar, o que só mostra, né, uma ferramenta que também nos ajuda, também nos auxilia a mostrar como esse jogo teve pouquíssimas oportunidades. Diga, André. Não, é que o Coritiba, quando chegou, né, a finalização, assim, foi tudo de fora da área, né? Foram chutes daí a chance é menor. Distantes da área. Isso diminui completamente. E a chance da trave também deve ter um impacto bem grande nesse 0,5 aí, a maior porcentagem. Mesmo sendo um chute longe, né? Ele tinha bastante espaço para chutar, mas foi um chute fora da área, né? Um chute bem distante. E o Atlético não teve nem isso, né? Não, praticamente. Quando tentou chutar, tinha 3 bloqueados sempre. O Coritiba bloqueou bem sempre. Conseguia pressionar bastante ali à frente da área. Eu lembro de um chute do Walter, uma falta de fora da área, o Richard no primeiro tempo. Uma bola cruzada do Léo Stadini na primeira etapa, mas pouquíssimo. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Cara, foi dessa estatística, assim, foi um dos menores que eu vi até hoje, desde que acompanho essa estatística especificamente. Mas vamos lá, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Por que o jogo foi ruim, que foi muito difícil de assistir? Isso aí todo mundo já tá ligado. Agora, acho que vale a gente debater as ideias do Morínigo, porque independente do que aconteceu em relação à qualidade, ele, pelo menos para esse jogo, tinha um plano muito claro do que fazer, e talvez seja a ideia até para a sequência de Série A, não do trabalho, né? Mas de Série A, talvez seja mais ou menos por aí, hein, Piva? Sem dúvida, Guilherme. A gente havia conversado no vídeo anterior um pouco das ideias dele, e a gente apostou, né, nele sendo mais conservador do que propriamente isso que o Coritiba esperava, de um técnico ofensivo, um técnico com a bola, e que a primeira amostra foi muito isso. O Coritiba ali, a posse de bola, no primeiro tempo, chegou a ficar na casa dos 60% pro Atlético. O Coritiba apostando muito nesse jogo direto, que no Libertad, em vários momentos, contra o Palmeiras, especialmente, foi o exemplo que a gente deu, era uma marca da equipe dele. E nesse jogo contra o Atlético, o caminho que o Coritiba encontrou para levar algum tipo de perigo contra a meta adversária era a bola longa no Robson. Ela entrou várias vezes ali, o Robson conseguiu levar vantagem nos duelos com o Kelvin, especialmente no primeiro tempo, embora no segundo que ele tenha finalizado a bola na trave, mas foi um caminho muito claro do Coritiba. Essa conexão Wilson-Robson, o que faltou para o Coritiba era realizar um jogo com, mesmo que passes diretos, para conseguir infiltrar na área do Atlético. É claro, tem o mérito do sistema defensivo do Furacão, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique conseguem proteger bem, já que não conseguiu infiltrar, a aposta do Coxa foi nesse arremate de média a longa distância. Foram 3, 4 ali, contando um outro chute do Sarrafiori no segundo tempo, que a bola passa perto da trave, que levaram a algum perigo. Mas o que acredito, assim, que vai ser um indicativo muito claro do Coritiba, pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, aí depois já em Copa do Brasil 2021, vamos ver se o treinador com mais tempo vai adaptando, mas essa ligação direta, o Wilson-Robson, algo que funcionou, acredito que ele vai trabalhando mais, quem sabe com o Rafinha pela direita possa também ser um novo caminho para o Coritiba, já que o Cerutti tem características um pouco diferentes do Rafinha, mas essa ligação direta acaba sendo uma notícia positiva para o Coritiba. Foi o caminho que o Coxa conseguiu encontrar, uma jogada que o Coxa conseguiu encontrar para pelo menos ter presença ofensiva e levar ali, conseguir criar as suas oportunidades com a dificuldade da infiltração, da penetração. Aí adotou não sei se um plano B, ou seja, já era algo até programado, essas finalizações de média a longa distância, e aí o Sarrafiori acaba tendo os melhores minutos dele com a camisa do Coritiba, talvez, porque foi um jogo que casou com essas características dele. E se a gente pensar, né, André, na semana passada a gente conversava aqui sobre o estilo do Morínigo e como ele é adaptável, né, aos cenários que ele encontra. Ele enxergou um Atlético com mais potencial do que o Coritiba
e claramente a ideia foi bloquear os pontos fortes, né? Principalmente as laterais, né, André? Com certeza, Guilherme, e fez muito bem isso durante o jogo. Tanto que o Coritiba de Morigo adotou ali uma linha de 6 em muitos momentos ali, com o Cerutti pelo lado direito, pelo outro lado o Robson, sempre acompanhando e não deixando que os laterais ficassem ali tomando um 2 contra 1, até porque o Atlético ali naquele formato, pelo lado esquerdo tinha o Abner, né, abrindo o campo, e um pouquinho mais por dentro o Léo Cittadini. Então quem ficava um pouquinho mais acompanhando o Cittadini, mais fechando, até vocês podem estar vendo aí nas imagens, mostrando certinho como isso funcionou, que o Mailton acompanhava mais fechando, né, mais de olho no Léo Cittadini, e o Cerutti acompanhava mais o Abner, que ficava mais aberto. E no outro lado a mesma coisa, se tinha o Guilherme Biro ali mais no Cadu, né, que buscava tanto esse espaço meio lateral defensor ali, que o Atlético busca muito bem, é um dos pontos fortes dessa equipe, e mais aberto se tinha o Robson ali pegando o Kelvin, que avançou menos, até e quando avançou não conseguiu ali fazer muita coisa. Mas o Daniel falou também muito bem dessa parte, né? O Atlético, quando o Coritiba chegou, principalmente com cruzamentos ali por parte do Cerutti, o Thiago Heleno foi soberano ali, e a gente sabe que é desse jeito que ele gosta de jogar, né? Essas bolas vindo dentro da área, ele cresce, ele consegue rebater com muita tranquilidade, e nisso o Atlético conseguiu fazer muito bem, tanto que o Coritiba só chegou ali finalizando de fora da área. Mas essa linha de 6 foi uma adaptação bem interessante para esse jogo, pelo cenário que se desenhou, mesmo o Atlético tendo desfalques importantes nesse esquema ofensivo, como, por exemplo, o Nicão, até o próprio Kaiser ali se tendo um preenchimento de área, principalmente quando você desenvolve a jogada pela lateral para acabar dentro da área. O Coritiba conseguiu fechar bem esses espaços e anular que o Atlético conseguisse desenvolver tanto os lances pela esquerda quanto pela direita. Se o Coritiba apresentou uma ideia, o Atlético apresentou uma velha oscilação, né? O Atlético é um time até que com o Autori tem se saído melhor quando precisa se defender por mais tempo, venceu vários jogos assim, passando muito tempo se defendendo. Precisou atacar, Piva, no sábado e assustou, né? A pobreza, talvez nem tanto das ideias, tinha uma ideia ali presente, mas com uma execução assim que transpareceu até uma falta de compromisso com o tamanho do jogo. A gente não vai encontrar, Guilherme, qualquer tipo de destaque das peças ofensivas do Atlético. O Bissoli e o Canezin, que foram as escolhas para as vagas ali dos suspensos Kaiser e Nicão, cara, eu tenho dificuldade em citar lances deles na partida. Os dois foram muito discretos. O Lúcio na vaga do Christian, algo que na teoria você já discutia se teria sentido ou não, após o jogo não tem qualquer tipo de conversa. Então, foi um jogo do Atlético, assim, no quesito ofensivo. O Autori mexeu um pouco, né, no jeito do Atlético jogar, mais no posicionamento das peças propriamente, né? O Lúcio acabou sendo mais o Nicão do que o Canezin. O Atlético teve essas alterações e sei lá se dá para dizer que alguma delas funcionou. E é muito claro a dificuldade que o Atlético tem para substituir o Nicão, especialmente, porque na do Kaiser, por mais que você discuta ali que o Bissoli e o Walter não consigam ter esse caráter decisivo dele, mas é uma diferença menor, por exemplo, do que Nicão para Canezin, Nicão para Lúcio, Nicão para Geovânio, qualquer outra peça. Isso que o Nicão nem vive a sua melhor temporada. Teve ali alguns momentos no Campeonato Paranaense, especialmente, que parecia que ia ser o ápice do Nicão no Atlético, mas que no Brasileiro oscilou bastante, mas ainda assim é o cara que melhor tem a capacidade de desequilibrar os jogos. A diferença do aproveitamento do Atlético com o Nicão e sem Nicão é algo gritante, assim, tem uma vitória sem contar com ele. E aí, pensando, Guilherme, na próxima rodada, tanto para Atlético quanto para Coritiba, são desenhos que ficam, pelo menos, certa preocupação, porque vamos pensar primeiro pelo lado do Atlético, mantendo a linha da conversa. Tá, ele vai voltar a contar com o Nicão e com o Kaiser, que são os dois mais decisivos do sistema ofensivo. Só que vai pegar o São Paulo, mesmo que o desenho seja esse que você citou,
de o Atlético mais confortável se defendendo do que tendo que atacar, mas vai ser um time que consegue produzir ofensivamente, embora venha numa queda, tenha sido eliminado da Copa do Brasil e perdido os últimos 2 jogos, mas consegue produzir ofensivamente mais do que a maioria dos times. A régua que o Atlético pegou, conseguiu essa reabilitação, são contra times que estão na parte de baixo da tabela. Coritiba, Botafogo, Bragantino, que é a exceção, mas foi um jogo que o Atlético teve seus problemas. O São Paulo vai exigir mais do Furacão, tanto defensivamente, que vem sendo o ponto mais elogiado nessa sequência, 4 jogos sem tomar gols, quanto ofensivamente. Vai ter uma posse de bola provavelmente menor que do adversário, vai ter que explorar muito bem as jogadas, trabalhar muito bem as jogadas quando pintar as oportunidades. Do lado do Coritiba, se a gente pensar o jogo contra o Vasco, Guilherme, a defesa do Vasco não protege tão bem a área quanto, por exemplo, o Thiago Heleno e Pedro Henrique conseguem proteger a do Atlético. Então, nessa bola pro Robson, ou Ceruti, ou Rafinha, seja quem esteja aberto ali pelo lado direito, aumenta a possibilidade do Coritiba conseguir penetrar na zaga adversária. É verdade. Só que, cara, o Vasco vai forçar mais o erro do Coritiba no campo defensivo. O Vasco vai dificultar mais esse passe do Wilson, esse passe longo, do que o Atlético. O Atlético aceitou muito ali, via que a jogada ia acontecer, confiava que não ia ter a penetração, por isso que o arremate de média e longa distância acabou sendo a solução. Então, para os dois, na próxima rodada, ficam preocupações, mesmo que em sentidos diferentes, mas é um clássico Atletiba que deixa a pulga atrás da orelha, pensando no futuro dos dois. E aí, André, pensando em futuro, né, fazendo essa projeção, claro, cada um com ambições bem diferentes em relação ao campeonato, mas pensando em construção de equipe, né? Qual que é o estágio de cada um? O Atlético ainda está no campeonato, né? Tem um objetivo, mesmo que distante, que é um G8, ainda tem possibilidades, se tudo acontecer, para o G8. O Coritiba está cada vez mais complicado você se pensar no campeonato, 10 pontos para o Vasco, é uma distância muito grande. Então, o processo no Coritiba é claro, né? Você apresentar evolução, deu esse primeiro passo com o Gustavo, que foi um time defensivamente sólido, apesar da gente falar aqui, já pontuar, do Atlético não ser tão agressivo, mas acho que esse próximo estágio é o Coritiba apresentar soluções ofensivas melhores, né? Foi um time que tomou muitas decisões erradas quando teve espaço no ataque, principalmente quando recuperou a bola rápida ali. Então, precisa ter alguns ajustes quanto a isso, principalmente no aspecto ofensivo. Já o Atlético, ele ganha peças bem interessantes, o Bissoli mesmo não foi nada bem no jogo, teve até um lance que foi o principal do Atlético ali numa construção por dentro, mas ele demora para soltar a bola, ele tenta dar um giro ali e naquele momento o Coxa já consegue povoar. E acho que o Kaiser tem essa maior capacidade tanto de estar recebendo esse pivô, dar esse passe mais rápido e decidir, né? Vocês falaram no último vídeo que ele vem sendo bastante decisivo, fazendo aquele primeiro gol que é tão importante para você conquistar a vitória. E tem a volta do Nicão, que concordo com o Daniel também, teve um ano de oscilação, principalmente pelas lesões, né? Ele não teve um calendário tão legal assim, mas nas últimas partidas ele apresentou assim um aumento no seu desempenho, então é um atleta sempre importante para o Atlético, ainda mais num jogo como esse, contra um líder do campeonato, um líder que gosta de ter a bola, né, de muita aproximação, como é o São Paulo, de muita agressividade nessa saída de bola. Passo também importante para a gente avaliar no Atlético, né? Teve muitos erros nessa saída de bola ali contra o Coritiba, muita dificuldade para elaborar as jogadas, e contra o São Paulo ele vai enfrentar um jogo em espaço reduzido, cada vez mais, né? O São Paulo é um time que dificulta ao máximo ali, tenta pressionar bastante essa saída. Então, esse é um principal ponto que eu espero ver ali, como que o Atlético vai se comportar diante desse cenário do São Paulo do Fernando Diniz. E você, o que acha da dupla Atletiba, especialmente do Atletiba, né? Dá para tirar algo de positivo? Quais são as preocupações, né? Depois de um 0-0 com tantas fragilidades? Deixa aí o seu comentário. Para quem não é inscrito no canal, né, a gente ganhou muitos inscritos já nessa primeira dezena de dias aí do mês de janeiro de 2021, né, desse novo ano. Por favor, se inscreva no canal, espalhe para a galera, mande o link aí nos seus grupos
que a participação é muito importante. Os likes são muito importantes para nós, né? Para o canal, o vídeo fica ainda mais relevante. Fala, Pivá. Um outro aspecto que vale a gente ter a atenção do Atlético, o Atlético vai ter um peso muito grande no campeão brasileiro, cara. Dos 4 primeiros colocados nesse momento, só o Galo não vem jogar aqui na Arena da Baixada. Porque agora, nessa rodada, ele vai pegar o São Paulo, depois ele recebe o Flamengo e depois ele recebe o Internacional. Então, dos 4 primeiros, só o Galo não vem visitar o Atlético aqui na Arena ainda nessa reta final. Aí, claro, se Grêmio e o Palmeiras conseguirem uma arrancada chegar lá, o Grêmio também tá no caminho, mas aí jogando em Porto Alegre. Mas hoje, dos 4 aqui, são os que mais estão com cara de briga. O Palmeiras vai depender muito de como vai encarar, né, o calendário, o que vai conseguir fazer ou não, mas dos 4, 3 vêm jogar aqui na Arena da Baixada, então vão ser compromissos aí bem importantes para decidir até mesmo o Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, o São Paulo perde ponto aqui, Flamengo e Inter não, a chance do São Paulo perder a liderança é razoável, pelo menos, ou o oposto. São Paulo vence, Inter e Flamengo não vencem, vai dar respiro para o tricolor paulista. É isso, gente, é uma tabela importante, né, do Coritiba, infelizmente, a gente discute cada vez menos, né, situação na tabela, situação de pontos, porque o rebaixamento parece aí apenas uma questão de rodadas. Beleza, galera? Voltamos ainda nessa semana, hein? Tem muito conteúdo bacana. Valeu, até a próxima.